Pode ser? Tá certo. Quer que eu leia a letra, Paulo? Quero. E aí a gente disponibiliza para vocês. Vamos Depois lá. a música. A música se chama Eu Vejo a Tua Luz. Eu vejo a tua luz em cada recanto deste mundo. Eu acredito que estarás sempre presente em nossas vidas, mesmo quando vejo chagas em minhas mãos. Eu sinto a tua presença acalmar meu coração, não importa em que parte do mundo estejamos. Não importa por que nome te chamemos, pois é sempre tu que nos atende e nos socorre. És a luz que resplandece em cada canto do meu ser. São tantas diferenças entre cada um de nós, mas sei que a violência simplesmente nos destrói. Mas tua paz serena invade nossos corações, fazendo a diferença entre tantas ilusões. Ouviu? Deu para ouvir direito? Deu. Deu Deu para para ouvir. ouvir, sim. Deu para ouvir. A gente disponibiliza então. Faz assim, a gente disponibiliza no grupo. Entendeu? Sim. E manda para vocês. Tava olhando aqui, Soninha, ela não tá conseguindo entrar. Quem, Ela Paulo? pediu que ela disse que não tem problema não, que a gente pode dar continuidade. Tentei falar com ela aqui para ela voltar. Paulo, você consegue disponibilizar a página Sim, do estudo. Vamos da lá. leitura de hoje para a gente começar? Capítulo 12, não é isso? Visita aos evangelizandos. Oi, gente, vocês estão vendo a projeção? Já estou vendo, sim. Podemos começar a leitura? Pode. Vamos usar que dinâmica? Vai ler tudo e depois comenta, ou nós vamos comentando por parágrafos? A gente lê uma parte, depois comenta o resto. O que for mais importante vai logo pontuando, para não se perder. É por partes, acho melhor. Eu também. Então, beleza. Eu vou começar a ler, depois eu dou uma paradinha, a gente comenta, aí outra pessoa recomeça, tá certo? Tudo bem. Tá certo. Então, vamos lá. Como já dissemos, nossos trabalhos estão diretamente ligados ao acompanhamento dos evangelizandos. Conforme as deliberações de nossa reunião, nos dedicamos às visitas necessárias, preparando-nos condignamente para a tarefa que exige muita vigilância e estabilidade. Para tal, reunimos a equipe, já com a pauta dos locais e dos atendimentos previamente estabelecidos.
após a distribuição dos afazeres, achei por bem instruir Aninha, ainda não habituada a este tipo de atividade, para que obtivéssemos o melhor desempenho possível. Continua. Continua. Particularmente, a exigência nesse caso é maior que a dos demais? Perguntou-me ao perceber a gravidade em meu tom de voz. Vamos dizer, filha, que esse momento é sério e delicado, pois vamos lidar com o frágil campo vibratório das crianças. Qualquer alteração em nosso campo mental é captada e absorvida muito facilmente pela criança. Nossa atuação precisa ser equilibrada e consciente, compreende? Entendo, senhor Lúcio, que a criança absorve com facilidade nossas vibrações, mas creio que ainda não assimilo a real dimensão do fato. Vou dar uma paradinha aqui. Ótimo. Mais Todo atenção mundo nesse capítulo. compreendeu? Sim. Sim. Todo mundo compreendeu? Quem trabalha com criança? Eu não trabalho com criança, mas eu tenho um irmão de 7 anos. Não, mas na evangelização mesmo. Eu trabalho com Eu criança. Eu trabalho com criança. Porque normalmente as pessoas entendem que criança não percebe nada, né? Ah, ela está aí, mas ela não está prestando atenção em nada. Mas a criança presta atenção em tudo. E ela absorve, sim, as nossas energias. Elas conseguem perceber muito mais do que um adulto. E aí a gente tem que ter esse cuidado, como a gente chega, porque o que vai passar para eles, né? Às vezes eles podem estar até bem, mas absorver as nossas energias deletérias. Então, o evangelizador ele tem que entender que ele tem que estar preparado para estar ali no trabalho. Não é simplesmente chegar ali, pronto, não, tenho que fazer o trabalho, eu vou chegar de qualquer jeito e pronto. A harmonização é fundamental. Agora, essa harmonização precisaria ser feita antes de ir para a sala da evangelização. Né? Porque lá vocês fazem, né, a prece, mas assim, eu penso que os evangelizadores, sozinhos, o grupo dos evangelizadores, deveriam fazer essa harmonização para poder ir para as salas com as crianças. Na verdade, essa harmonização tem que ser feita muito antes, né? Até a gente fala, nos estudos, fala muito da comparação com a reunião mediúnica e outras reuniões, mas essa preparação tem que ser, a depender do horário, um dia antes, você já está mentalizando, né? Sim, com certeza, mas com a possa ser que seja no espiritualidade. dia. É isso, Jadson, possa ser que seja no dia que você tem algum problema, entendeu? Aí vem a E aí é questão. importante. Não, mas é isso que eu falo. A partir do momento que você. Que a gente vai ser. Como é que diz? Não queria falar a palavra tentado, mas vão surgir várias barreiras para que venham nos distrair, né? Então, mesmo que a gente saia dessa sintonia, que a gente oscila muito durante o dia, e quando a gente propõe para esse trabalho, as forças opositoras vão estar muito mais fortes em relação a isso, a gente tem que estar atento, né? E se por acaso sair da sintonia, buscar, e isso é uma questão de prática diária, né? Buscar voltar. Né? E o que você falou do momento é o de. que faz, né? Exatamente. E esse momento que você falou anterior, né, de prece, eu acho que é importante, né, dos evangelizadores antes se juntarem, fazer esse momento. Nem que seja. A gente mesmo lá começou essa prática de fazer uma leitura do Evangelho
antes, justamente para nos centrar e tentar nos conectar com a espiritualidade antes do início do trabalho. Mas é uma prática que a gente tem que ter disciplina, né? Isso nem sempre ocorre como deveria, mas enfim. Mas mesmo com a disciplina, às vezes a gente cai, baixa a vibração, às vezes a gente nem percebe. Porque tem coisas tão sutis. Na COBEM, no trabalho de doutrinária, existe uma sala que a gente faz a harmonização antes de fazer a palestra. Então, se lê uma mensagem, tem um dia que é o dia do Evangelho, e aí depois dessa harmonização é que a gente vai para o salão doutrinário e iniciar a palestra. Então, assim, é algo que eu vi lá na COBEM e percebo que isso é necessário em todas as atividades da Casa Espírita. A gente fazer isso com aqueles que vão estar no trabalho, num determinado trabalho, estar reunido, fazendo essa harmonização. Porque dessa forma a gente se sustenta, né? E recebe a sustentação da espiritualidade. Eu vejo assim muito que as pessoas chegam da rua, chegam do seu dia a dia, entram, vai fazer atividades e pronto. Acreditando que a espiritualidade vai estar na sustentação. Sim, mas eu estou percebendo a sustentação? Então, na nossa casa, eu sou aqui do Rio de Janeiro, e a gente evangeliza aos sábados, a comunidade. Então, nós temos cerca de quase 300 crianças na casa. E foi pedido, a gente tem uma reunião às 9 horas, que é da casa de Eurípides, então todas as casas de Eurípides fazem uma reunião às 9 horas. E foi nos solicitado pelo grupo que trabalha, da espiritualidade que trabalha conosco, para que reuníssemos todos os evangelizadores. A nossa reunião começa às 10 horas, aí foi pedido para que a gente nos reunisse, fizéssemos uma prece antes de irmos para cada sala. Então, a gente mantém as crianças no salão, fazendo a alegria cristã, justamente para que essa harmonização aconteça, porque a gente estava tendo muito problema dentro de sala, por conta desse não preparo dos evangelizadores para estarem com as crianças no sábado. E funcionou bastante, foi bem interessante isso. Pois é. Então, são coisas que a gente vai pegando, né? Esse grupo é interessante porque a gente vai pegando a experiência do outro, né? Daquele aconselhamento que a espiritualidade trouxe para uma casa, mas que é necessária para todas as outras também. Né? Então, acho que é algo que todas as outras casas que estão envolvidas aí nesse grupo deveriam repensar, né? Essa postura. Geralmente as casas espíritas, antes de cada atividade, tem um momento de abertura, né? Que eu acho que serve para isso também, para as pessoas se aquietarem e também começarem a refletir sobre absorver aquele momento, né? É porque a gente sai muito de uma situação idealizada para a situação real. E o ideal seria você ter um estilo de vida equilibrado, em que você não precisasse chegar no dia do trabalho, da atividade, tendo que recorrer sempre a essa harmonização. Mas, como o Alcênio falou, várias coisas acontecem, né? Então, nem sempre a gente está no melhor dia ou no melhor momento. Eu acho que cabe também ao evangelizador ciente de si, se perceber e ver também o que é que ele necessita naquele momento para estar fazendo um bom trabalho. Eu acho que também passa por esse crivo, né, do próprio evangelizador, porque essa questão da harmonização vai muito desse padrão de pensamento que ele está pegando ali para poder desenvolver a atividade. Se ele está com um problema externo e vai fazer atividade, com certeza ele não vai render e ainda pode trazer esse desequilíbrio para as crianças e etc. Eu acho que é muito válido, com certeza, a questão de se reunir para poder até renovar essas energias antes da atividade. Jefferson, a gente tem que ter mesmo, né, essa postura de perceber que não está bem, mas às vezes não tem quem substitua
Então, só vai ser aquela pessoa mesmo. Então, é necessário que tenha esse momento de harmonização. Né? Gente, deixa eu só fazer um pedido. Tem muitos microfones abertos, pessoas que não estão falando. Quando a gente for falar, a gente liga o microfone, mas quando nós estivermos ouvindo, a gente só precisa estar com a câmera ligada, não precisa estar o microfone ligado para a gente ouvir as pessoas aí, para evitar os ruídos que estão tendo, tá bom? O microfone é só para a gente falar. É, só para quando for falar. Clélia, o seu tá ligado. Você quer falar alguma coisa com a gente? Você tá tentando falar alguma coisa, meu amor? Acho que ela quer falar alguma coisa. Tá ouvindo a gente? Não sei, eu acho que. Mais alguém gostaria de comentar sobre esse momento? Ah, ela tá com um problema ruim com a conexão, acho que ela não ouviu. Mais alguém queria comentar sobre esse ponto aí que os meninos comentaram? Sim, nós estamos tentando lá no Semeador agora retomar essa ação, porque nós fazíamos isso, de sentar, chegar mais cedo, se reunir, fazer uma vibração pelo trabalho. Só que, devido às demandas, cada dia que passa, as nossas demandas profissionais, né, de um modo geral, de casa também, acaba nos tomando. E aí a gente se perdeu nessa ação. No semeador, nós primeiro fazemos o acolhimento no salão doutrinário com as crianças, e depois cada um vai para as suas turmas. Mesmo assim, não estava sendo suficiente. Quando começamos a estudar esse livro, nós percebemos que estávamos falhando nisso também. Então, esse ano, nós retomamos, chegamos mais cedo, nos reunimos, pedimos àqueles que não conseguem chegar no horário por qualquer motivo, que de onde estiver naquele momento, comece a sintonizar com a casa e com o trabalho. E eu percebi que está tendo uma fluência melhor no trabalho. Então, essa é a minha experiência lá na casa. Sim. A gente pode continuar então, gente? Paramos aonde? Quem quer continuar a ler? Onde foi que parou? Entendo, senhor Lúcio. Que a criança absorve. Entendo, senhor Lúcio, que a criança absorve com facilidade nossas vibrações, mas creio que ainda não assimilo a real dimensão do fato. A maioria de nós se esquece que a criança tem a organização física e emocional bastante fragilizada, em razão dos naturais ajustes reencarnatórios, principalmente quando esse processo ainda não completou os 3.000 dias, conforme nos informa o benfeitor Emmanuel. Reforço, assim, o alerta sobre a necessidade do equilíbrio emocional e mental, da estabilidade e da temperança. Caso perceba que a emotividade inferior ao controle, recorra à prece silenciosa. Assim farei. Prossigamos em... Visitaremos um jovenzinho de 7 anos, participante da nossa evangelização, que tem nos preocupado. Logo chegamos em confortável vivenda localizada no mesmo bairro da Casa Espírita. Passamos pelo portão, entrando por pequeno e bem cuidado jardim situado à frente da porta principal, que também transpusemos agilmente. Alguém continua ou vai comentar?
Cortou um pouquinho o que você falou, mas pode continuar. Vocês ouviram tudo? Acho que cortou. Sim. Eu posso continuar, então. Eu só não vi onde você parou, porque cortou, na verdade. Não é melhor comentar esse capítulo, não? Essa parte que foi lida, todo mundo entendeu? Antes de continuar. Gente, Falar um pouquinho eu da penso que também é reencarnação. uma necessidade de quem está no trabalho da evangelização se colocar, né? Porque assim, a gente não vai ler o livro e fazer um comentário por parágrafo, mas é o momento de cada um se colocar, né? O que é que está vivenciando, se isso está no meu dia a dia, que é uma forma da gente estar tentando reestruturar o trabalho. Pessoal, desculpe, mas eu vou pedir mais uma vez que desliguem os microfones quando não estiver falando, que está dando interferência. Vamos prestar atenção nisso. Obrigada, galera. Alcione, Poderia repetir, Alcio? é isso. Alcione está propondo uma coisa interessante, que a leitura ela seja auxiliar, mas que o mais interessante é a troca da experiência de cada um aqui, né? Se essas coisas que nós estamos trazendo, isso que a leitura está proporcionando, se ela está conversando com a nossa prática evangelizadora, se isso acontece, o que a gente acha, não é isso, Alcione, que você está trazendo? Paulo, exatamente, porque assim, se não for essa interação, é só para ler. E se é só para ler, a gente lê sozinho em casa, né? Porque se é um grupo de evangelizadores, a gente tem que ler e se enxergar nesse contexto aí dessa história, né? Porque a proposta desse livro é justamente essa. É um livro que a gente olha e vê assim, poxa, mas isso está no meu dia a dia. Né? Então, como reestruturar a minha prática evangelizadora? Porque isso é tão comum, eu percebo que isso é tão comum. Nós não trabalhamos a vigilância, nós levamos muito as coisas no automático. Estamos chegando no trabalho da casa espírita, seja o trabalho qual for, altamente desarmonizado. E assim, é chegar e fazer o trabalho. E eu vejo muito isso quem trabalha no passe. Já chega no momento do passe e vai dar passe. De que forma está sendo realizado esse trabalho? Assim também tem que ser visto na prática evangelizadora. Porque a gente está trabalhando com criança e com jovem. E a criança absorve muito. Às vezes ela está bem, mas eu não estou. Eu chego no desequilíbrio e ela vai absorver todo o meu desequilíbrio. Aí vai essa criança agitadíssima para casa. Para evangelização. Porque, na verdade, nessa parte da leitura, nesse capítulo 12, os evangelizadores, para quem teve contato com essa leitura antes, eles estão visitando a casa de uma família. Não é isso? Não é nem a casa espírita, é a casa, e eles notam logo que chegam. O comentário de Lúcia é o seguinte, ou de Ana, não me recordo agora, que a casa está desguarnecida de segurança. E eles comentam justamente sobre a prática do evangelho no lar. Porque há uma segurança... Mas não chegou nessa parte ainda não, Paulo. Essa parte é mais lá embaixo. É isso. Você está adiantando a... Pois é, porque ela começou falando da desarmonização dos evangelizadores, que as crianças absorvem. Aí agora vão fazer a visita para casa. Para você ver como é importante isso. Não, Ana, é isso que ela que a Alcione está trazendo aqui, e que a gente, se vocês concordarem, nós acho que é uma metodologia mais interessante do que a gente apenas ler e não utilizar desse espaço de troca que a gente está tendo entre a gente, né? Mas é interessante essa parte essa parte que foi colocada agora, que mesmo ela chegando na casa, né, ela ainda não se sente segura
né, de como vai se comportar. E uma parte interessante que está aí é que o desequilíbrio do evangelizador, das pessoas, podem interferir na criança. Também há isso é uma via de mão dupla. Nessa última parte que está aí, é porque eu estou falando, aí eu passei da parte do livro, não estou vendo o livro, a postagem do livro. Mas ele diz mais ou menos assim, que às vezes você está bem, você está equilibrado, você está tranquilo, mas quando você chega, você se pega com uma criança que ela te desarmoniza, entende? E é quando ele fala, se você percebe que sua emotividade foi alterada, você vá para a prece, você faça um momento de prece, porque a gente que trabalha com crianças, a gente também tem muito essa via de mão dupla. Às vezes você está bem, você está tranquilo, mas no decorrer daquela atividade, a gente tem uma criança que tem um problema, a gente tem problemas com crianças que têm síndrome do pânico, por exemplo, né? A gente tem crianças que têm hiperatividade, e às vezes, a depender de como ela vem também, ela consegue te desarmonizar, entende? Então, assim, quando a gente começa a perceber que, poxa, um resquício de impaciência, alguma coisa não caiu legal, a gente tem que ter esse equilíbrio, que é como colocar aí, de você ir, na mesma hora, você ir com a prece, você buscar harmonia com os mentores da atividade, com os mentores da casa, entende? Para que você consiga lidar de uma forma muito mais tranquila com aquela situação que está se apresentando. É nessa parte que ele está colocando aí, mais ou menos. Mas assim, Ana, quando eu me desarmonizo com o desequilíbrio do outro, a vigilância foi minha. Porque ninguém tem esse poder, não, de me desarmonizar. Isso. Com certeza. Gente. Quem lida com criança, com várias crianças naquele momento, a gente sabe, como o Jefferson colocou, a gente tem uma teoria, mas na prática a gente é uma outra história. Então, às vezes, você tem duas crianças, ou você tem mais, não é uma criança só, que naquele ambiente também, que ela vem desarmonizada, ela consegue sim, a gente também absorve aquelas energias daquelas crianças, entende? Não é por mais equilibrado que você esteja, tem momentos onde você entra na sintonia daquela energia da sala. E te desequilibra assim, é como eu vejo, né? Sim, gente, a gente pode desarmonizar, mas assim, o que eu quero tentar mostrar é isso. Se eu desarmonizo com aquela ação da criança, eu, na verdade, já não estava bem. Então, aquilo ali foi só um momentozinho, uma faíscazinha, porque se eu estiver realmente concentrado, harmonizado, a ação indevida do outro, o desequilíbrio do outro, não vai me fazer cair. O problema é que a gente não é vigilante o suficiente para estar ali, sabe, em equilíbrio, e não permitir que a ação do outro interfira na minha ação. E é esse exercício que a gente tem que fazer. Porque a gente vive o real, mas a gente também precisa buscar o ideal. Porque estar aqui encarnado é buscar o ideal, não é só viver o real, é o que temos para hoje. É a questão da prática, né, diária, que muitas vezes a gente não faz. A gente vive oscilando muito diariamente, né? Às vezes você acorda bem, quando chega meio-dia você já está mal, depois melhora um pouquinho, depois fica mal de novo, aí fica nessa oscilação, né, diária. E aí, só relembrando que a gente tem que, quando entra num trabalho desse, você tem que lembrar da equipe espiritual que está por trás. E eles já estão, prepararam todo aquele ambiente, né, para nos receber e receber as crianças, e a questão é nós nos conectarmos com essa vibração. Então, quando eu falei logo no início, né, que a gente deveria já antes mesmo de estar preparado, é porque é um exercício constante que a gente tem que tentar fazer, né? Quando a gente fala muito da questão da prece, de estar em prece, e o que é estar em prece? É só ficar parado, fechar os olhos e tentar se conectar? Na verdade, o estado de prece é um estado ativo, né? Diariamente a gente deveria estar pensando e conectando com a espiritualidade maior. Só que ainda estamos no estágio que isso ainda não é possível de ser constante, né? Então a gente fica oscilando. Então é aquela coisa, quanto mais
tempo eu ficar numa vibração mais alta, melhor para mim. Né? Então, eu acredito que é a questão de uma prática diária, que não somente para a evangelização, claro, mas no nosso dia a dia. Então, como evangelizador, esse exercício tem que ser muito maior, né? De a gente estar vigilante e não estar entrando em vibrações dos outros, como foi comentado com vocês, até de uma própria criança que não esteja bem, né? Que é o caso desse capítulo aí, né? Que ele vai preparar para se encontrar com a criança. E num ambiente que não é no ambiente, não é na casa espírita, talvez por isso ele enfatiza tanto. Então a gente está entrando na casa de uma criança, onde Paulo já adiantou aí, né, que vai precisar de uma vigilância maior ainda para que não haja interferência na vibração da criança. Clélia, você queria falar, não foi? Não estamos te ouvindo. Desliga isso. Acione seu microfone aí. Veja aí. Tá me ouvindo agora? Agora. Então, Jefferson tá aí também, né? Eu acho que eu vi ele por aí. Sim, Jefferson. ele tá. Teve em uma das oficinas que a gente ficou, foi sugerido em um dos trabalhos que, inclusive, eu fiz parte, da gente criar um grupo de estudo de autoconhecimento dos evangelizadores. Que a gente cria grupo de estudo, né, na casa espírita, mas a gente não procura saber como está o evangelizador. Cuidar do evangelizador, cuidar de quem está cuidando. E aí foi sugerido que quando nós retornássemos na nossa casa, que a gente tentasse fazer esse grupo de estudo com os próprios evangelizadores, que poderia ser no dia mesmo da evangelização, porém 1 hora ou 2 horas antes, e que a gente tivesse essa preocupação de estar verificando como estão os evangelizadores. Porque a gente se preocupa muito em estar fazendo as aulas, em estar preparando, né, todo um trabalho para a evangelização. Claro que a equipe espiritual está nos apoiando, mas no físico nós precisamos desse apoio da casa, né, que é onde nós evangelizamos, e a gente mesmo, cada evangelizador, se colocar e dizer, gente, eu estou passando por isso, isso e isso, eu estou precisando de um momento de acolhimento. Na nossa casa, no Irmão Albino, a gente tem apenas o refazimento, que cada um das evangelizadoras se coloca em estar fazendo refazimento toda semana. Eu, particularmente, confesso que eu faço todos os dias, porque é muita coisa. Eu já trabalho com crianças, trabalho numa escola comunitária em Nova Brasília, Itapuã, que é uma comunidade bastante violenta. Então, eu digo para mim mesma, eu preciso estar fazendo refazimento todos os dias. Então, quando eu vou para a sala da evangelização, a gente criou também um momento de meditação, aí já é com os evangelizandos também. Antes da gente começar a aula, a gente cria aqueles 5 minutinhos de meditação para tentar harmonizar o ambiente. Mas nós, o grupo dos evangelizadores, não tem esse encontrão de estar conversando sobre si. A gente não tem. Foi sugerido na COGEB que a gente fizesse isso. Como a gente não retornou ainda esse ano, a gente vai, junto com a nossa coordenadora, Carol, tentar aí elaborar isso. Gostei. Eu tenho percebido que as casas espíritas estão já com essa preocupação, uma preocupação maior com os trabalhadores, né? E isso realmente é de suma importância, porque por mais que a espiritualidade prepare o ambiente, tenha todo aquele trabalho, vibração, passe, acolha a família, como nós estamos vendo aqui, quando nós chegamos, a gente consegue desestruturar todo o trabalho. Então, é com o choro da criança, com a criança que não está bem, com a informação, até com um olhar, eu vejo alguns trabalhadores se desequilibrando por muito pouco, e eu estou me incluindo nisso, viu, gente? Trabalhador, eu estou me incluindo. Então, a gente
a gente está se desequilibrando por pouca coisa, por muito pouco. E realmente é difícil você fazer um trabalho desse de suma importância, onde a espiritualidade está ali apostando tudo, mas se nós não estivermos bem, essa autoanálise que Alcione está falando, que Ana colocou, todos nós estamos aqui colocando, realmente é difícil. Então, a gente precisa realmente trazer isso para a nossa prática. Como é que nós estamos como evangelizadores? Como trabalhador espírita, vamos dizer assim. E eu acho também que uma porta de entrada para isso é a gente ver como é que nós estamos acolhendo também esses evangelizadores. E uma coisa importante é a gente não fazer juízo de valor, pois até pai e mãe perdem paciência com o filho. Né? Então, as questões acontecem. As pessoas, às vezes, elas estão num bom dia, às vezes, ela está passando por situações familiares, trabalho, questões sociais, qualquer coisa que esteja, às vezes, tirando a sua paz. E a gente tem que saber como abordar esse evangelizador, deixar ele também à vontade para poder falar. Porque, às vezes, a gente tem um grupo de trabalho, mas, às vezes, não tem um grupo familiar dentro da evangelização. E isso é importante a gente estar prestando atenção. Porque um trabalho bem feito, né, cada um está fazendo, botando sua peça no lugar, etc., às vezes mostrando que está bem. Mas, às vezes, até a pessoa chegar a outro e dizer que ela não está se sentindo bem, né, por detrás daqueles sorrisos, daqueles abraços, é um passo muito grande. Né? E a gente também tem que saber como acolher esse evangelizador. Então, eu acho que um ponto é a gente se perceber também enquanto grupo, para que esse passo seja dado, e aí vamos se fortalecendo esses laços, né, dentro do grupo. Muito bom. É o que está faltando, né? Essa aceitação do outro, de entender que eu, enquanto trabalhadora, ou seja, evangelizadora, coordenadora, seja qual for a minha função, eu também tenho o meu momento de fraqueza. Porque está todo mundo querendo que a gente seja forte. Nós devemos ser corajosos e não fortes, porque em algum momento a gente vai cair, a gente vai fraquejar, e tudo bem por isso. Então, a gente tem que se sentir, assim, confiante de falar para o companheiro, eu hoje não estou bem, para que esse outro acolha, aceite a minha fraqueza e possa me acolher. Isso está faltando nas casas espíritas. Eu vou em tantas casas espíritas e percebo isso, essa deficiência. E quanto é feio isso? E a palavra certa é essa mesmo. Quanto é feio você não permitir que o outro tenha sua fraqueza. E você querer o tempo todo que o outro esteja ali pronto, quando no dia a dia dele, ele não consegue ali realizar todas as demandas. Porque o tempo todo tem alguém dizendo, você tem que fazer, você não pode cair, você não pode fraquejar. Então, ele já chega ali na casa espírita, assim, no limite dele. Então, isso tem que ser repensado na casa espírita como um todo. Na verdade... Algumas casas espíritas... Na verdade... desculpa, fala. Na verdade, o que eu percebo é que a gente precisa criar vínculo, né? Criar laço, porque muitas vezes nós temos as nossas limitações. Muitas vezes a pessoa não consegue falar, não consegue se expressar, não consegue, assim, vamos dizer, para qualquer pessoa. Tem gente que você senta no ônibus, num banco ou em qualquer lugar, a pessoa já vai desaguando tudo, contando tudo da vida. Várias pessoas chegam para mim e eu fico assim, como assim? Eu não consigo fazer isso. Então, para que eu consiga falar o que é que está acontecendo comigo, eu preciso criar um vínculo. Eu preciso criar um laço, como eu acho que foi Jefferson que falou, né? Para poder você se sentir acolhida e resolver falar. Porque muitas vezes nós temos a dificuldade de falar. A gente está sentindo, o outro até percebe, mas a gente não consegue falar. Entende?
Então, talvez seja exatamente o que acho que foi Jefferson que falou, o grupo perceber, né? E tentar chegar perto desse evangelizador para que ele possa, que não seja com o grupo todo, mas com alguém, né? Desabafar e dizer que ele não está bem, como a Alcione mesmo disse, a gente é cobrado o tempo todo para estar bem, por uma sociedade, pelo trabalho, né? Como mãe, como esposa, mas só que não é bem assim, né? De via de regra não é bem assim. E somos diferentes, né? E somos humanos. Sim, Marcinha, sim, Humanos. exatamente. Temos sim o direito de falhar, temos sim, e temos que falhar mesmo. Eu ia comentar o seguinte, algumas casas que eu vi, na verdade, eu vi, fazem um trabalho não só com os evangelizadores, mas com os trabalhadores de sustentação, né? Eles chamam alguma sustentação espiritual. Eu não sei exatamente quais são os detalhes dessa atividade, que eu nunca participei, mas pelo que eu pude perceber, o objetivo é justamente dar espaço para essas coisas que vocês estão falando aqui agora. Criar ambientes onde as pessoas possam dizer, porque o que Valquíria está falando é fato, eu também, Val, não me sinto à vontade para falar dos meus problemas em qualquer momento, em qualquer lugar, para qualquer pessoa. Isso tem que ter mesmo essa sensibilidade de um espaço, de um ambiente. E além dessa parte humana mesmo, tem a parte espiritual, que pelo que eu entendi, em encontros como esse, a espiritualidade superior, ela também comunica-se com os trabalhadores, com os evangelizadores, dando orientações com relação à vida da gente, porque a gente não pode esquecer que a gente está dentro do centro espírita, acreditamos na comunicabilidade dos espíritos, e eles querem nos ajudar, falta a gente criar espaços, então esses momentos, pelo que eu entendi, acontecem passes, né? Acontecem fluidificações, essas comunicações e essas trocas que são importantíssimas. Fica aí a dica para a gente poder pensar que isso é, de fato, necessário para manter a equipe funcionando. Lembrar que nas leituras anteriores, relata que a espiritualidade prepara todo, né, um apoio para a gente, mas se a gente não tiver sintonizado, a gente não capta. Entendeu? Então, essa sintonia, essa harmonia que tem que ter com o grupo de evangelizadores é de suma importância. Isso, eu acredito que para ter, a gente precisa estar expondo coisas que estejam nos incomodando ou coisas que a gente precisa trabalhar dentro da gente e a gente não consegue. Eu já pensei assim, e vou criar no grupo de evangelizadores aqui do CB5 isso. Não sei se uma vez por mês, como é que eu vou fazer, cuidando do cuidador. Para ter esse momento mesmo dele poder se colocar, dele se sentir acolhido, de ter essa troca. Muito bom. Eu queria falar só que um colega, né, boa noite, levantou, é porque eu estava com problema no microfone e no celular, mas consegui entrar. É sobre a questão do acolhimento do evangelizador. Eu não sei se acontece em várias casas, mas às vezes tem que ser de uma forma um pouco abrupta, sendo que cada coordenação, cada estatuto, o regimento do centro espírita estabelece algumas condições, como a questão do estudo, a questão do perfil do evangelizador gostar de criança, mas, por exemplo, não foi uma realidade minha de Clélia, por exemplo, ela pode falar isso melhor do que eu, porque a gente fez alguns cursos de capacitação e começou no ano de 2015, no segundo semestre, eu era evangelizanda, me tornei evangelizadora.
Então, eu observei que esse acolhimento realmente é importante, tanto que, às vezes, a gente tem ideias, o problema é que, às vezes, não dá para colocar na prática logo, né, a priori, tem outras coisas para a gente resolver, mas não devemos esquecer dessas coisas que a gente está engajado. Quando, no grupo Fraterno Espírita Irmão Albino, em 2018, salvo engano, em fevereiro, a gente conseguiu fazer um curso, o primeiro curso lá, né, na casa, de capacitação dos evangelizadores, mas eu fiquei muito, dos evangelizadores para as crianças, juventude e evangelização, separou evangelização infantil. Mas eu ficava muito na cabeça em relação a algo específico ao evangelizador, né? Porque muitas vezes a gente precisa de recursos pedagógicos. A gente não precisa estar formado em pedagogia, mas é importante. A gente tem internet, que tem um acervo maravilhoso. Mas, às vezes, a gente precisa de uma pessoa que tem mais esse ramo da pedagogia para nortear. E foi nesse sentido que a gente entrou em contato com o Marquito e foi uma coisa muito boa. E em relação às emoções e o desabafo, eu acredito que a gente pode entrar em contato, muitas vezes, com as pessoas da própria casa, no atendimento fraterno. Muitas vezes eu sinto que a gente não se sente muito segura, porque são problemas, muitas vezes, de ordem pessoal, que é difícil explanar para alguém ou confiar, mas eu acho que por a gente estar numa casa espírita, né, com vários amigos, né, espirituais, amigos encarnados, eu acho que a gente poderia dar mais esse crédito. Não sei se isso acontece em todas as casas, mas eu sinto que às vezes tem aquela questão do acanhamento para falar com essas pessoas do atendimento fraterno, para poder desabafar e até ter uma orientação melhor. Tem casas que dispõem de atendimento psicológico, um psicólogo, um atendimento psicológico muito bom, ou que tem realmente um atendimento com essa ênfase, mas eu ainda acredito que eu concordo com o que uma outra pessoa falou sobre a questão de não desabafar em qualquer momento, com qualquer pessoa, né? Mas às vezes isso eu acho que serve como instrumento de, entre aspas, teste, né? Para aquela pessoa que está recebendo aquela fala do outro, ela tem já a questão lançada. Agora, como é que ela vai reagir? Ela vai receber e acolher essa pessoa e tentar ajudar? Ou ela vai ter uma prova, né, para passar e não vai conseguir, vai sucumbir porque poderia ajudá-la e não ajudou? Né? Eu acredito que nesse tempo de transição nós vamos ver muito desses casos, vamos ser instrumentos, muitas vezes, né, de ouvir esses desabafos e também de desabafar. Né? Eu acredito que nada acontece em vão, mas é bom, como ela falou, realmente, desabafar de uma maneira corriqueira. Né? É só isso que eu queria falar. Obrigada. Eu quero desabafar com a Alcione. Viu, minha tia? Sua tia não me respeite. É a pessoa que vai para o semeador e eu posso desabafar. Viu? Porque Márcia não está me tratando muito bem, não. Depois eu converso com você. Duvido! Mas tem que haver, eu vi vocês todos aqui, um papo muito gostoso, um grupo muito, muito, muito bom esse grupo. Eu fico feliz em saber que nós, os espíritas, né, não vamos desistir de maneira alguma. Alcione falou aí, coragem, é realmente o que nós precisamos, ter coragem. Eu fiz uma leitura hoje do livro Jesus no Lar, de Ney Lúcio, né, psicografado por Chico, onde ele fala da necessidade do entendimento. E tem que ser uma constante em nossas vidas a necessidade desse entendimento. Vamos dar um exemplo do nosso jeito de ser. Nós temos na cultura do esporte, né, o time classe A, o B e o C. Você tem dentro do Centro Espírita pessoas que estão na terceira divisão, na segunda divisão, e tem aqueles na primeira divisão. É a escala espírita, isso é um processo natural. E aí a gente vai encontrando um exemplo
uma afinidade, um carinho, um afeto, né? E a gente vai se ajustando. Porque vocês viram na leitura que os espíritos bons, eles trabalham com uma organização tão amorosa e que naturalmente a gente vai se adaptando ao processo, né, de um jeito equilibrado. A gente não precisa estar exigindo das pessoas que elas sejam como nós somos. Nós precisamos ajudar aqueles que querem galgar um caminho mais tranquilo. A gente tem uma vivência dentro da casa espírita de alguns anos e a gente nota, todos nós somos almas fragilizadas. Não há o bom, não há o melhor. Há espíritos que se afinam e buscam um processo de renovação. A nossa história ela está gravada no tempo. Ninguém aqui é novinho. Ninguém aqui tem 500 anos. Somos almas já velhas, né? Procurando agora uma melhora moral, uma melhora que nos dê um retorno ao mundo espiritual, para pelo menos a gente não ficar questionando tanto como a Aninha questiona nesse livro. Para que a gente já se ajuste a algum processo de evangelização, seja para criança ou adulto, né? Ou para o espírito, de uma forma mais sensata, né? Eu me lembro sempre de uma frase do Dr. Bezerra, que ele diz: meu filho, aqui nós não precisamos de espíritos, precisamos de espíritos espíritas. E essa é a nossa realidade. Nós precisamos estudar, dentro do estudo ter que ter um entendimento, temos que buscar essa harmonização uns com os outros, né? Observar quem é mais fraco do que eu, onde é que eu posso ajudar, né? Hoje mesmo, com esse recolhimento dentro de casa, a gente não fica parado, sempre tem uma pessoa que a gente lembra, vou ligar para fulano para ver se ele quer que ele precisa de alguma coisa, porque a amizade não é dentro do centro espírita somente. A amizade é no dia a dia de nossas vidas, buscando essas almas que têm um compromisso conosco. A gente não pode se iludir. Nós estamos juntos, mas estamos ligados na história do tempo, todos nós. Essa realidade só vai ser mostrada, ou se a gente quiser vê-la, quando chegarmos ao mundo espiritual. E olhe para a gente não ter uma decepção, né? Por isso que eu quero que Alcione seja minha acolhedora. Viu? Se preocupe não, vou te acolher, José. Deixa comigo. Gente, eu quero falar uma experiência lá do André Luiz, né? Na evangelização, que eu acho que ajudou muito a gente, o grupo todo. Todos os sábados, nossa evangelização é sábado de 2 às 4, geralmente de 4 às 5 a gente tem uma reunião e no final a gente vai embora para casa. Só que a gente já tem uns 3 anos, né, Jefferson, mais ou menos, a gente não vai embora para casa, a gente vai tomar café. Então, todo sábado a gente sai do André Luiz, vai para o Dom Passos ali. Dom Passos, é o posto da CEA, já tô ligado. Isso, Paulo sabe, já encontrou a gente várias vezes lá. Todos os sábados a gente vai para ali, para que a gente consiga conversar, sabe, sobre a gente, sobre a atividade, dar um pouquinho de risada, conhecer mais como foi nossa semana. Isso ajudou muito, 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 muito a harmonização do grupo, né? A gente tinha muitos melindres, né, que é natural, de pessoas tão diferentes, mas com o tempo, com o conhecimento que a gente foi tendo um do outro, nesses encontros, nesse café, né, a gente melhorou muito, 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 muito. A gente é um grupo hoje muito harmônico, graças a Deus, né, a gente é um grupo muito unido, a gente sabe, geralmente, quando o filho de alguém está doente, né, quando alguém está com alguma dificuldade, a alegria também, que a gente não vive só de problemas, a gente também tem nossas alegrias pessoais. E nesses encontros, nesse café que a gente tem todos os sábados, poxa, tem sido de engrandecimento para o nosso grupo. Nem todo mundo vai, às vezes tem gente que vai toda semana, tem gente que não vai, mas sempre, sempre, sempre a gente está, depois da evangelização, a gente continua
unido. Eu acho que foi uma experiência muito boa, que engrandeceu muito o nosso grupo. A gente se harmonizou muito com essas atividades fora do centro, fora da casa, né? É isso. Muito bom, Ana, muito bom. Eu estou aqui conversando com o José, lembrando que nós tínhamos essa prática não só com a evangelização, mas com o grupão. A gente procurava sair, estar juntos com os familiares, com os filhos, e era muito bacana. Nós nos sentíamos mais fortalecidos. De um tempo para cá, nós deixamos de fazer isso, e a gente sente que há uma quebra. Você está aí falando e eu conversando aqui com o José. Poxa, nós fazíamos isso e estamos tentando retomar isso. No geral, com todos os trabalhadores. Porque não entra na minha cabeça a gente estudar, saber de tudo o que acontece no mundo espiritual, porque sabemos que primeiro acontece lá, que é de lá para cá. Toda essa organização maravilhosa, essa preocupação, esse amor que os espíritos superiores têm por nós, esse trabalho grandioso, que a gente senta, conversa, planeja, mas eu não sei quando Ana está triste, qual é a dificuldade de Ana, se Ana está passando por algum problema. Entende, Ana? Então, não, eu não consigo conceber. Então, a gente não consegue avançar. Porque a gente precisa se preocupar com o outro, o próximo. Quem é o mais próximo de nós? É com quem a gente está convivendo sempre. É com Valquíria, é com Paulo, é Alcione que aparece lá, vocês que são os meus vizinhos. A gente precisa saber do outro. Senão a gente não anda. Ótimo, muito legal sua fala. Perfeito, Marcinha. Vamos Gente, voltar às atividades. Vamos continuar, gente. do grupo. Eu já não sei nem mais onde foi que a gente parou. Eu vou abrir aqui de novo. Gente, eu vou ter que sair, porque eu já tenho um outro compromisso aqui, talvez esperando. Mas no próximo eu estarei de volta. Beleza. Agradeço a oportunidade. Ô, gente, Jefferson, vai pra onde? Vai pra rua? Fica em casa. Não, vou sair não, porque ia ter outro compromisso, aí eu tenho que fazer uma ligação aqui. Vou participar de outra coisa. A pessoa já me ligou aqui perguntando. Por isso que eu fechei o vídeo. Mas aí eu vou ter que ligar. Viu? Aí eu vou me ausentar. Mas na próxima eu volto. Até a próxima. Um abraço a todos. Oi. Bora continuar? Podemos? Avançar mais um pouco? Eu não sei onde foi que parou. Quem lembra aí? Necessidade da reencarnação. Eu acho que foi a maioria de nós. No início da outra página. Ela foi até o final de uma e foi começou na outra. Parou em assim farei. Prossigamos, então. Visitaremos um jovenzinho de 7 anos. Ai, meu Deus, aonde? É na página anterior, então, Márcia. Você estava... Página 121. Prossigamos, então. Visitaremos um jovem de 7 anos, né? Isso. Da nossa evangelização. Que tem nos preocupado. Logo, chegamos em confortável vivenda, localizada no mesmo bairro da Casa Espírita. Passamos pelo portão, sem impasses, entrando por pequeno e bem cuidado jardim, situado à frente da porta principal, que também transpusemos agilmente. No interior da casa, encontramos Roberto, o responsável direto pela criança, que nos recebeu com cordialidade, porém com um semblante preocupado. Após alguma análise do ambiente, comentei reticencioso: percebo, meu amigo, que este lar se encontra desguarnecido,
quanto à sua segurança. Preocupa-me a facilidade com que se daria qualquer acesso. É verdade, suas defesas estão precárias, pois a família ainda não dá a merecida significação ao culto do evangelho no lar. Não está suficientemente estabelecido o circuito de segurança que controlaria o acesso, impedindo situações desnecessárias. Porém, essa é apenas uma de suas dificuldades. Entendo. Vamos anotar essas informações para que a evangelizadora seja preparada e possa tratar do assunto em sua evangelização, incentivando a realização do culto e a prática da oração no lar. Mas diga-me, e o pequeno, como vai? Continua, gente. Acho que aí cabe um comentário, né? Cabe um comentário. São duas coisas que me chamam a atenção, né? A primeira é em relação a, mais uma vez, né, reiterando a importância do evangelho no lar, né, que é uma verdadeira proteção do lar. E a gente talvez não saiba dimensionar isto, né? Então realmente é um fato, é um fato aí pra gente, né? Que realmente quando o evangelho é feito de uma maneira realmente verdadeira, onde todos possam se esforçar para estar realizando esse tipo de trabalho, ocorre realmente a proteção do lar. Né? E aí cabe mais a importância da gente tentar sempre estar sintonizado, que é um convite de Jesus ao nosso lar. Né? A gente tem que estar sempre lembrando disso. O evangelho no lar é a gente abrindo as portas para que Jesus entre. E outra coisa que me chamou a atenção é quando ele fala aí esqueci a palavra agora, mas de dar ideia evangelizadora para que ela a criança está passando por um problema e a evangelizadora vai ser intuída, né, para que traga para o momento da evangelização esse tema, um trabalho que ajude a criança a se fortalecer nisso. Né? É justamente essa preparação que a gente fala para que tenhamos essa sintonia com a espiritualidade superior, porque é dessa maneira que eles nos intuem, pode ser através do sono, do sonho, né, uma música, lembrei de uma coisinha aqui. A gente sabe que tudo isso são as intuições, são os recadinhos que vêm do mundo espiritual para que a gente consiga ajudar os nossos queridos, né, os nossos pequenos. E nesse período agora que a gente está passando, né, é um período interessante, né? A gente está distante fisicamente das crianças. Cada evangelização, talvez eu vi algumas nas redes, né, muito mais forte com as juventudes, de fazer encontros virtuais e tal. Mas, pelo menos a gente lá na casa... A infância tá difícil, né? Oi? Para a infância é mais difícil, né? Como é que tá com vocês aí? Me conta aí, meninos. Lá no SEDAG, a gente está conseguindo fazer a seguinte dinâmica. Engraçado, né? A gente começou, que eu tenho os contatos da maioria dos pais, na verdade de todos os pais, e também das crianças da comunidade. E aí passou a primeira semana, né, fechado a casa, está fechada as atividades. E aí, na verdade, essa ideia surgiu de uma mãe de uma criança que está fazendo uns trabalhos com a criança dentro de casa, né? Trabalho da escola e tal, e também ela postou, que ela sempre posta lá no Instagram, né? Aí ela postou um dia de evangelização com essa criança. Aí veio na minha cabeça, por que não? O pai teve a mãe teve essa ideia, por que nas outras crianças também fazer algo do tipo? Aí o que a gente está fazendo semanalmente, mandando desafios para as crianças através dos contatos dos pais.
Então, semana passada, o que vocês estão fazendo nesse período do coronavírus? Né, a gente mandou uma mensagem para os pais, aí cada criança tinha que filmar, né, e dizer, né? Aí surgiram coisas belíssimas das crianças, de trabalhos delas mesmas fazendo dentro de casa com os pais, uma ensinando como se proteger do coronavírus, e aí foi. Mas eu acho que o mais importante do que uma atividade que a gente está propondo, eu acho que o objetivo nosso foi de não perder esse contato. Eu acho que a gente frisou muito isso quando a gente surgiu essa ideia de não perder esse contato. Então, qual o contato que a gente tem virtual? Beleza. Então, para pelo menos não perder isso, vamos tentar fazer alguma coisa. Mandar alguns desafios semanais, mesmo para as crianças, que elas estão bem ativas. Até as crianças da comunidade. A gente tá falei até com a hoje, tio, já o centro vai ter domingo, de manhã não vai ter, não. Falei, não, até essas condições melhorarem a gente não vai ter. Pô, tio, já tá chato. Quero ir para evangelização, até dei risada. Mas assim, a gente fez esse trabalho de pelo menos o contato permanecer, procurar saber como é que tá a criança, como é que os pais estão. Eu acho importante para que... E outra, que o exemplo que a gente está fazendo aqui de continuar esse estudo é outra coisa importante que a gente propôs essa semana, de entre os evangelizadores não perder esse vínculo também. Porque vai terminar esse período e a gente tem que voltar. E vai ter que voltar firme e forte, né? Então, esse contato, de estar estudando, afinal, a frase, a gente não está de férias, né? A gente está, na verdade, com afastamento físico, mas o trabalho continua. E espiritualmente isso é muito mais forte ainda, né? A espiritualidade está trabalhando, talvez muito mais ativamente agora. E como a espiritualidade deve estar trabalhando, viu? Muito bom essa Josi, casa aí. quando estava à frente da infância, ela fez o grupo da família de cada turma, né? Então, a turma de 3 a 5 tem um grupo de pais, 6 a 8 tem outro grupo. Então, a gente está fazendo as atividades no sábado, combinamos com os pais, com os responsáveis, para a gente mandar as atividades de evangelização para eles fazerem. A gente faz uma coisa bem light, bem tranquila, né? E está sensibilizando eles para eles fazerem, né? Para eles ocuparem o mesmo tempo que era da evangelização, que é o sábado à tarde, pelo menos 1 hora. A gente está sensibilizando, alguns aderiram, outros não, e a gente pede para falar com as crianças através desse grupo. Então, alguns têm mandado áudio, os meninos com saudade, a gente tem conseguido falar com eles, mas a gente está mantendo a evangelização da infância ainda assim, mandando as atividades para o grupo dos familiares. E a juventude, Jefferson tem feito os encontros também, né, continua as atividades no sábado, até por essa mesma ferramenta, a gente se encontra com eles e eles dão o tema que eles querem, e a gente trabalha aquele tema da semana que eles trazem, as dúvidas que eles têm. Tem sido muito legal, assim. A juventude tem aderido bastante. Realmente, como o Paulo falou, a infância é mais difícil, porque depende do contato dos pais, né? A gente tem a turma de 3 a 5 anos que não acessa celular de jeito nenhum, então depende muito do evangelizador sensibilizar a família para que a família mantenha essa atividade aos sábados da evangelização, para a gente não perder o vínculo e eles também, né, não perderem o ritmo de estar em contato com a doutrina. É isso. Lá, aqui na nossa juventude, eu falo aqui porque eu moro no mesmo bairro, onde frequento o centro. E aí, a gente está afastado. Como são poucos evangelizando, a juventude são 4, e, se eu não me engano, o ciclo 1, o ciclo 2, são 3. Todos moradores daqui, perto, mas a gente só está movimentando a juventude, que está fazendo o acompanhamento com o atendimento fraterno. A gente arrecadou dinheiro para a COGEB, e aí pagamos o nosso débito
e ficou um dinheiro. Então, com esse dinheiro, a gente comprou material para estar entregando num farnel. E aí, hoje, inclusive, foi um encontro para entrega das cestas, e aí foi uma das meninas da juventude. Eu peço desculpa a Marília, que é de Carol. Eu não entrei em contato, mas também tinha que estar lá 9 horas. E aí a gente fez a entrega e as coordenadoras da juventude está tentando ler, né, 3 livros que falam sobre Divaldo Franco, que a gente vai fazer um trabalho com eles para eles conhecerem a obra e o trabalho de Divaldo Franco. É assim que está a nossa juventude. Mas achei ótimo os outros grupos aí, tá interagindo legal com a evangelização, muito bom. Alguém quer complementar? Alce? Você está aí, Alce? Estou aqui. Muito bem. Aqui no CD5, tem gente conseguindo trabalhar com a infância pelas redes sociais. Tem gente que está conseguindo. Tudo é uma forma assim da gente ir ajustando, né? Por isso a necessidade de ter um grupo de família. A gente precisa ter esse contato com a família. A gente precisa fazer alguma coisa para trazer a família para a casa espírita, para levar, né, a família para a casa espírita, porque em um momento desse, assim, a evangelização não termina, né? Continua o trabalho. Então, é muita coisa a ser repensada, gente. Muita coisa mesmo. Porque às vezes as coisas acontecem e a gente é pego assim. E com relação ao que você falou, Alce, da família, aí a gente volta para o que o livro está falando, a questão do evangelho no lar, né? Então, quando a gente envolve a família, fica mais fácil, né? Até para o próprio evangelho no lar. Então, é muito importante mesmo. Trazendo essa conscientização para a família. E o Evangelho no Lar não é uma prática criada pela doutrina espírita. Quem primeiro instituiu foi Jesus. Né? Então, a gente pode estar alertando a família sobre isso. Faça, senão, não precisa ser com o Evangelho segundo o Espiritismo, pode ser com aquilo que você acredita. Mas que esteja ali chamando Jesus, convidando Jesus para ficar, permanecer na sua casa. Sim. Podemos continuar com a leitura? Por mim, tudo bem. Por mim, tudo bem. Quer continuar a ler, por favor? Eu posso. Mas diga-me, e o pequeno, como vai? Venham comigo, vamos conferir, disse nosso amigo com certa ansiedade. À medida que caminhávamos para o interior da casa, ouvimos os gritos da criança. No quarto, vimos a jovem mãe, aos prantos, segurando os braços do jovenzinho, que se debatia exasperado. Me solta agora! Gritava o menino. Meu Deus! Exclamava a mãe. Aproximamo-nos celeremente para o auxílio de emergência. Com a mão na fronte do pequeno, rogamos a Jesus proteção, e logo o amparo se fez. No ambiente, adentraram trabalhadores espirituais, técnicos em passes que atuaram demoradamente no sistema nervoso da criança, exaurindo-lhe as energias e possibilitando o auxílio de outros espíritos da equipe da reunião mediúnica da casa, onde ocorria a evangelização. Os técnicos atuaram em certas ligações mentais do pequeno e fizeram anotações e programações para atendimentos posteriores.
Continua. Olha aí como acontece o trabalho dentro da casa espírita, tudo interligado. Aí recorreu à equipe mediúnica da casa. É isso que as pessoas têm que entender. Não existe só evangelização na casa, não existe só departamento doutrinário. É todo mundo trabalhando em comunhão. É assim que funciona a casa espírita. Uma coisa... Roberto. Desculpe. Não, tranquilo, só ia reforçar o seguinte, você vê que a espiritualidade vai toda para cuidar de uma criança. Isso reforça também em relação a nós trabalhadores, né? Quando a gente falou aí anteriormente sobre acolhimento, esse acolhimento deveria ocorrer, na verdade, em ambos os planos, né? No plano espiritual, esse acolhimento com certeza ocorre. Então, só reforça mais o que a gente estava falando do acolhimento entre nós encarnados, né? Quando não estamos bem. E isso já, lá na própria casa, já aconteceu, até comigo mesmo, né? Falou de atendimento fraterno, várias vezes já fui no atendimento fraterno. E aí você percebe o quanto a espiritualidade está de junto da gente, quanto ela busca nos ajudar, busca estar nos fortalecer, nos pôr para cima, né? É sempre isso. Eles tentando nos pôr para cima, bora, vamos em frente. Caiu agora, beleza, chora, tranquilo, mas segue em frente. Então esse acolhimento é muito forte, né? Então a gente está vendo isso em relação às crianças, mas esse trabalho é feito em toda a casa, né? Em todos que participam daquele trabalho. É como a Alcione falou, né? Estamos todos interligados lá dentro. Não existe a separação, né? Por mais que até algum de nós queira, mas não é bem por aí. Roberto concentrava seu trabalho no atendimento à mãe, buscando fazer com que ela se tranquilizasse e chegasse a certo equilíbrio. Aos poucos, tudo se acalmava e a paz se fazia novamente no lar. Após todo o trabalho, Aninha questionou: Senhor Lúcio, o que se passa? Qual será o problema? Trata-se, minha filha, de processo obsessivo. Eu disse com emoção, me embargando a voz. Mas uma criança? Perguntou surpresa. Filha, oremos para que Jesus auxilie esse espírito, filho de Deus, agora vestindo trajes carnais de criança. Contribuímos com nossas melhores vibrações e, após algumas providências alusivas ao atendimento do momento, rumamos para a parte exterior da residência. Aninha se aproximou ainda vivamente, impressionada com a situação. Posso compreender que se trata de um espírito milenar, mas está em um corpo infantil e frágil. Como isso é possível? Continua. Bem interessante essa parte, né? Processo obsessivo em uma criança. Um transtorno obsessivo. Como tratar? Como nós, trazendo agora para a casa espírita, para a nossa prática, como tratar de uma criança que vem com esses transtornos, com esse processo obsessivo? Eu acho que falaram aí a questão do atendimento fraterno e eu acho que reforça essa ideia, né? Como tudo é interligado, né? O senhor falou, né? Tudo é interligado. Eu acho que a gente tem que compreender isso mesmo. Então, a evangelização tem que estar conjuntamente com o pessoal do atendimento fraterno, com o pessoal da mediúnica, com o pessoal da doutrinária, enfim. Na verdade, o ideal era que todos os trabalhos do centro espírita fossem interligados. Isso eu falo em relação aos encarnados, né? Então, no momento desse que uma criança passa por uma dificuldade, e aí a gente vai no atendimento fraterno, fala sobre ela e tal, e aí essa criança
vai para o grupo de oração, o nome dela, e aí isso vai se fortalecendo o trabalho em cima daquele indivíduo, né? A gente vai tentando cercar ela do maior número possível de ajuda que a gente puder dar a esse indivíduo, né? Então, é bem interessante isso, essa questão, como esse trabalho realmente é interligado, e a Alcione falou, e ela foi feliz nisso, que não existe um setor melhor ou pior. Na verdade, existe a casa espírita, o trabalho espírita. A gente tem que trabalhar juntos, né? Me tire uma dúvida, Marcinha e o pessoal. Acontece ou já aconteceu algum tipo de atividade no sentido de escutar individualmente, assim, a família, né? Porque, veja, o ideal é que já te está falando mesmo, é que acontecesse que as famílias da evangelização, elas fossem participantes de todas as atividades da casa. A palestra, o atendimento fraterno, o estudo. Mas a gente sabe que a realidade não é essa, pelo menos a que a gente vive lá, são famílias que participam apenas do sábado e que algumas, é claro, fazem parte do grupo de apoio à família. Eu estava outro dia pensando, será que existe ou já existiu ou poderia existir algum momento assim de acolhimento fraterno mesmo com familiares da evangelização, para que fosse colhido mesmo essas informações? É claro que a gente tem que confiar no trabalho da espiritualidade que nos auxilia, nos intui em todo momento, mas esse momento aí que já te trouxe de ouvi-los, não seria interessante já acontecer em algum momento, assim, algum trabalho estruturado, alguma casa que tem alguma experiência com isso? Vocês estão entendendo qual é a minha... Mais ou menos, Paulo. Você fala assim, de chegar uma criança com um transtorno, com um problema obsessivo, é isso que você está falando? Não exatamente. O que é que a casa faz com isso? Não, não é isso. Eu estou trazendo o seguinte, existia algum momento de escuta para que isso também seja identificado, isso e outros. Porque no grupo, como a gente está falando, no grupo de apoio de forma coletiva, às vezes a pessoa não consegue. Mas, tipo um acolhimento fraterno mesmo, um atendimento fraterno, que seria... Paulo fala de uma forma individual, é isso, Paulo? Individual, entendeu? Isso funcionaria? Isso já funcionou em algum espaço? Vocês têm experiência aí? Com certeza, Paulo. Lá no grupo nosso, quando tem alguma particularidade, algum problema maior, que a família não consiga colocar no grupão, geralmente sinaliza, eu ligo para casa, a gente conversa e eu oriento a essa família a fazer o atendimento fraterno. Pergunto quem vai ser o atendente da semana e essa pessoa é atendida. É mais ou menos, é isso que você está falando? Sim, mais ou menos isso. Seria uma prática interessante. Agora... Já aconteceu, inclusive, de problemas bem sérios mesmo, de eu ter que conversar com o pessoal da mediúnica, do atendimento fraterno, e o grupo foi até a casa para poder dar o total apoio. Entendi. É assim que funciona. Pelo menos lá no semeador. Lá no SEDAD, já aconteceu assim, casos individuais, né? A gente chegar e conversar lá no atendimento fraterno, determinada criança, ou a responsável do atendimento fraterno chegar até nós e falar de determinada criança, a gente tentar ter um apoio maior no que respeita ao comportamento dela, em termos de oração e tal. Mas assim, foi um trabalho mais, digamos assim, esporádico, individuais, não é algo estruturado. Talvez essa idealização é algo que a gente tem que pensar. E por que não nós da evangelização começar um trabalho nesse sentido, né? Já que não vem a gente buscar esses outros setores para chamar para conversar, né? Claro, aí vem a questão que a gente sempre frisa, aí foi conversado hoje à noite em relação à família, né? A família tem que estar inserida nesse contexto. Não adianta a gente querer ajudar se a família também não estiver tão próxima. Então a gente faz até onde vai. Mas quando chega na questão da familiar e ainda torna-se um desafio, aí acho que aí chega até aí, né? Mas
quando a família está próxima, e nesse caso que eu falei, os avós da criança são trabalhadores, então foi mais fácil, né? Mas enfim. Clélia, você ia falar alguma coisa? Oi? Você ia falar alguma coisa? Que eu acho que você começou a falar aí. É porque meu áudio tá uma beleza. Ele trava e quando eu consigo ligar ele trava, não dá para vocês me ouvirem. Lá na nossa casa a gente não tem essa aproximação de cuidar, porque até então os participantes, os evangelizando, 2 são meus filhos, 2 uma menina prima da nossa coordenadora e um menino, a mãe de consideração, né, que ela adotou 5 crianças, que um desses está lá com a gente, ela frequenta outro centro. Então, a gente não tem um grupo de apoio, a gente não tem grupo de pais lá. Na verdade, meus 2, que eu já frequento, e Carol, a coordenadora, que é a prima dela, o outro também do ciclo 2 é o primo dela, de Carol, e os outros 2 todo mundo família, todo mundo do mesmo grupo, então não criou grupo de apoio dos pais, entendeu? E a gente não tem esse trabalho assim de estar apoiando. Eu, particularmente, já fui em muito atendimento fraterno, né? Até mesmo questões de família mesmo, com meu pai. Já fui atendida e, graças a Deus, fui muito, muito bem atendida pela casa. E a minha menina também já fez um tratamento lá, mas esse grupo assim fechadinho, de grupo de pais, nós ainda pretendemos montar com futuros evangelizando, né? Até com os nossos também. É isso. Paulo. Oi. Raquel colocou no chat. Na nossa casa temos o atendimento fraterno no mesmo horário da evangelização. E temos também um grupo de psicólogos que atende aos que necessitam desse cuidado. Os irmãos também participam das reuniões de saúde e de desobsessão. Temos também o cuidado de prestar atenção aos nossos jovens, que já desabrocham na mediunidade. Sim. Ela escreveu no chat. Muito bom. Raquel é do Rio de Janeiro, né? Que ela falou a experiência que eles têm lá. Muito bom, Raquel. Obrigado aí pela... Mais alguém? Agora sim, o que a gente precisa ter atenção com relação a crianças que chegam à evangelização já com uma mediunidade mais aflorada. Devemos colocar uma criança em uma mediúnica? Pelo amor de Deus, não. Não, eu estou aqui esperando. Em nome de Jesus. Eu acho que não. Precisa ter E muito outra cuidado. coisa, Eu acho que não. outra coisa, tem que ter cuidado. A criança, para você dizer que uma criança tem uma mediunidade ostensiva, é normal a criança ouvir, a criança ver, sem que ela seja um médium ostensivo. Às vezes pode ser até um processo obsessivo, às vezes é um transtorno de ansiedade, é uma depressão. Então, é muita coisa que precisa ser analisada, viu? Tem muita casa espírita determinando tudo, ou como mediunidade aflorada, o processo obsessivo. E na maioria das vezes, eu vou dizer, na maioria das vezes, não é nenhuma coisa nem outra. Eu justamente lancei isso para poder cutucar, porque eu estou ouvindo falar muito ainda de casas que pegam as crianças da evangelização para colocar na mediúnica. As pessoas ainda não entenderam que a mediúnica para criança e jovem é a evangelização. Principalmente que nós não temos ainda esse conhecimento tão grande para poder
detectar o que é mediunidade, o que é um transtorno, o que é um problema de pai e mãe que a criança está levando. Por isso que eu E aqui em Salvador tem casa que está colocando criança na mediúnica? É sério? Tem. Meu Deus! Tem que me perguntar o que é que eu achava. E é por isso que eu futuquei. Porque nós, como evangelizadores, precisamos estar ligados nisso. Estão me ouvindo? Aí, começa o áudio e todo mundo... Estão me ouvindo? Estou te ouvindo. Isso. Teve uma certa feita, minha menina agora está com 18, com 13 anos, ela teve essa questão da... Começar a sentir tristeza, mediunidade e tal. Levei ela num grupo de estudo, não, eu levei numa casa espírita separada da minha, pela qual não tem esse atendimento de tratamento espiritual, e lá foi recomendado que ela lesse o livro dos médiuns, que ela começasse a já trabalhar a mediunidade dela. Aí eu disse assim, mas ela tem 13 anos. Ela já vai começar a estudar agora a mediunidade? Ela estando na evangelização, já não é uma forma dela estar trabalhando a mediunidade? Não, ela precisa estar estudando o livro dos médiuns. Para ser sincera, eu não botei ela para estudar o livro dos médiuns, não. Eu procurei uma outra casa e ela fez o atendimento, né, o tratamento espiritual, conforme foi orientado. Mas eu não encaminhei para ler e participar de grupo de estudo mediúnico, grupo de estudo mediúnico para ler o livro dos médiuns. O que não falta é trabalhador dentro da casa espírita desequilibrado. O meu povo quer dizer que sabe muito e termina fazendo bobagem. A criança, na primeira infância, o espírito não tomou consciência da existência atual. Então, é comum ver, é comum ouvir. E o jovem, ele está num processo de transição. Então, ele tem lá as questões dele. Então, tudo isso tem que ser analisado, gente. Não é jogar ninguém numa mediúnica, não. Nem aquele que está com a mediunidade aflorada, que está entrando de fato com a mediunidade aflorada dentro da casa espírita, é para ser jogado numa mediúnica. E não basta ter a mediunidade, você tem que saber lidar com a mediunidade. Exatamente. E não é só esse caso que eu ouço, não, viu, Alcione? É muita gente que ainda faz isso. Infelizmente. Sentiu uma dorzinha de cabeça, um probleminha, é mediunidade. Manda para mediúnica. Crianças. Marcinha? Oi? Marcinha? Zilda não está aqui, né? Mas eu tô. O horário. Com certeza. Vamos terminar de ver esse capítulo, gente. 20h42, viu? Obrigada, Val. Vamos continuar a ler. Você quer continuar, Val? Pode ser. Para terminar. Minha cara, realmente nos confunde e atordoa a obsessão por si só. Compreendemos que a suposta inocência da criança nos comove a sensibilidade e reafirmamos que a infância é protegida com especialidade pela providência divina. Mas certos compromissos, certos resgates, certas responsabilidades são muito específicas. Apesar de grandemente protegido, o espírito imortal não poderá fugir a reajustes que têm sempre a finalidade educativa e jamais punitiva, a não ser por sua própria consciência. Compreendo, mas e os pais? Pobres pais. Precisamos entender também que, quando nos deparamos com casos de obsessão na infância,
Os pais ou responsáveis direto pelo espírito, agora em um corpo infantil, geralmente são partes no processo. Poderíamos falar mesmo em obsessão na família. E o que faremos para auxiliar? Quando nos faltam os recursos, devemos sempre solicitá-los a outros trabalhadores mais especializados. E a quem recorremos? E a quem recorreremos? Nesta noite, em função do nosso setor de trabalho, estamos previamente agendados para assistir a uma conferência especial sobre a evangelização como método de cura real. Recorreremos ao servidor que fará a conferência, entendendo que momentaneamente havíamos prestado todo o auxílio possível. Despedimos-nos e, silenciosos, rumamos juntos para Semeador. Para o semeador, tinha mesmo isso, foi mal. Tem escrito. É o nome da colônia que eles trabalham lá. É que aqui cortou um pedacinho, não foi? Não estava aparecendo tudo aqui pra gente. Ah, é porque eu tô lendo direto do livro. Beleza. Gente, alguém quer comentar esse finalzinho aqui? Que o tempo urge. Eu quero comentar rapidinho. Esse ano, em 2019, ano passado, a gente foi chamada lá na casa, né, porque tinha um menino de 2 anos que estava com processo obsessivo. E os pais são separados, quem estava levando ele era o pai, ele levou a mãe também, a mãe foi para conversar, iam fazer tratamento, precisava dos 3 lá. E a criança não podia ficar na palestra porque ele não ia acompanhar nada, né? E aí me chamaram para que ele pudesse ficar na evangelização. Só que assim, nossa evangelização é a partir de 3 anos. Ele tinha feito 2 anos naquele mês, então ele tinha praticamente 1 ano e pouco ainda. Usava fralda, ele usa a fralda ainda. Então a gente teve uma dificuldade imensa de receber ele. Mas assim, como eu diria a essa família que a gente não ia aceitar essa criança, gente? Não tinha como, seria uma falta de humanidade, assim, da minha parte, eu dizer que não aceitaria essa criança. Então, a gente aceitou ele, né, ele começou a frequentar com muita dificuldade, porque a gente tem 3 a 5 anos. Imagine um menino de 2 anos com um menino de 5 anos na mesma sala, mas o pessoal abraçou a causa, né, o pai dele depois conversou comigo, disse que já no primeiro dia ele já conseguiu dormir, porque ele apresentava terror noturno. Ele, desde que nasceu, ele não conseguia dormir uma noite inteira, né? As noites são terríveis para ele, eram, graças a Deus, terríveis para ele, e agora ele já está conseguindo dormir. Então, assim, você vê uma criança de 2 anos, e desde que nasceu, apresenta um quadro de obsessão na família, né? Junto com os pais e tudo. Então, assim, exemplificando o que foi colocado no livro, né? Tão novo ainda, recém-reencarnante, e já num processo sério de obsessão. Só para exemplificar o que foi colocado. Difícil demais. Difícil mesmo. E às vezes não é nem da criança, às vezes é do pai ou da mãe ou de outro familiar, mas vai assedir a criança por ser mais fácil e para os pais terem a percepção. Né? Para também atingir a família, né? Atingir o pai e a mãe. Mas foi muito bom, Ana. Vocês conseguiram acolher essa criança. Muito bom. Raquel escreveu aqui no chat. Obrigado pelo acolhimento. Tenho culto no lar agora. Abraços fraternos. E saiu. Com relação à mediunidade, gente, eu tenho uma opinião rapidinho, só para a gente não se alongar muito por causa do tempo, né? Vocês trouxeram aqui exemplos de idades diferentes, com relação à criança, por exemplo. Num caso como esse, parabenizo aí o pessoal do André Luiz,
as meninas por levarem mesmo para a evangelização, onde é o tratamento devido para uma criança. Agora, sim, a gente também, eu sempre, quando o assunto é mediunidade, busco o equilíbrio também, para este assunto não virar também um caso de místico, sabe? Para não parecer que também um jovem que está, como a colega colocou aqui, Raquel, está aflorando a mediunidade, porque a mediunidade é um fato, e ela pode acontecer para as pessoas. Ela vai acontecer para um monte de pessoas, todos os dias, em todas as casas espíritas, e a gente também tem que tomar cuidado para dar o direcionamento adequado e isso não virar, tipo assim, anular também a faculdade mediúnica de uma pessoa. É claro que com o estudo, com o discernimento, não é pegar pelo braço e jogar na reunião de desobsessão, como a proposta de algum, eu já vi, né? Tipo assim, dá o choque, né? Não, o tratamento adequado, a leitura mesmo, o estudo e se for preciso, e se no futuro essa pessoa, esse menino, esse jovem, essa menina com 18, com a idade que achar justo pela família e por ele, participar sim de reuniões mediúnicas, não é proibido, é proibido? É isso que eu queria entender, não é, né? Na casa espírita, participar de reunião mediúnica não é proibido. Agora, com o devido cuidado e estudo. Isso não é proibido, até porque no tempo de Kardec, a maioria era jovem. Os médicos eram Mas, jovens, assim, Chico Xavier começou muito jovem, Divaldo começou muito jovem. mas o problema dos pais é esse. O problema de muitos pais é que querem que os filhos sejam um Chico Xavier, um Divaldo, uma Ivone Pereira. E não é assim. Porque às vezes não é nem mediunidade. E quando for mediunidade, para a pessoa, ou criança, ou jovem, ou adulto, ela tem que ter um amadurecimento emocional. Porque senão, como é que vai ser? Então, é sempre essa pergunta, será que eu tenho condição de estar numa mediúnica? Às vezes um jovem tem mais condição do que um adulto. Tá? Mas aí é ter ali a sustentação da casa, para estar direcionando para o estudo, é ter ali a percepção dos trabalhadores da casa, de perceber se esse jovem, eu não digo criança, a criança não é realmente para estar numa mediúnica, viu, gente? Não, uma criança é para estar na evangelização. Mas se for um jovem, e que ele já tem um amadurecimento, sim. Porque se ele não tiver esse amadurecimento, essa mediúnica para ele vai ser um terror, gente. Ele vai gerar aí um processo obsessivo grave. Então, a gente tem que ter cuidado com o que está fazendo, viu, dentro das casas espíritas. É simplesmente jogar, porque fulano é médio. Até porque médios somos todos nós, né? Enquanto não chega esse amadurecimento, qual é a orientação dos espíritos? O passe, o equilíbrio, o evangelho no lar, a água fluidificada, o estudo, até chegar esse amadurecimento que Alcione está colocando. Amadurecimento e conhecimento, para você não sair pirado de uma mediúnica. Com certeza. Tem que ter o conhecimento, gente. Só ter a faculdade mediúnica não basta. Não basta. O que tem de médium aí, entrando em processo obsessivo grave, não é brincadeira. Porque simplesmente é ter mediunidade. Coloca lá dentro. Com Jesus. Oi? O amadurecimento não apenas do conhecimento, mas moral também, porque a mediunidade precisa... moral, emocional, tudo isso tem que ter. Tem gente pirando aí, gente, facilmente, viu? E a gente não tá nem se dando conta. É isso aí, gente. Chegou no nosso horário, né? Alguém quer colocar alguma coisa para finalizar? Se não é evangelizador, conversa, gosta. Não é o quê? Tá na hora de ir embora. Tá na hora de dizer tchau. Verdade, tá na hora de dizer tchau. Já. É do seu tipo, hein, Marcinha? Acabei me traindo, me entregando.
Vamos orar, pessoal. Vamos. Vamos agradecer ao Mestre Jesus por mais essa oportunidade de conhecimento, de troca, de experiências. Oportunidade ímpar em nossas vidas. Agradecer a Jesus pela companhia amiga dos bons amigos espirituais que se interessam por cada um de nós individualmente, que se interessam pelas nossas casas, que nos acolhem. Obrigada, Jesus. E aproveitamos a oportunidade para pedir pelo nosso planeta Terra, que possamos, Senhor, nos melhorar, nos transformar para ajudar o nosso planeta. Que saiamos mais fortes, mais humanos dessa quarentena. Obrigado, Mestre, por tudo e abençoe a cada evangelizador, a cada educador espírita que esteve conosco essa noite, somando com suas experiências. Em teu nome, amigo, nos recolhemos agora em nossos lares. Paz para todos. É que sim seja. Obrigado, gente, pela participação. Boa noite. Obrigada. Boa